Após a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ser sancionada ontem, o mercado econômico aguarda agora o envio do projeto de lei orçamentária anual para 2023, que de fato é o que vai revelar as previsões de gastos do governo para o próximo ano. Especialistas da área econômica têm apontado que o atual cenário é desafiador. O orçamento da União é um planejamento que indica quanto e onde gastar o dinheiro público federal no período de um ano, com base no valor total arrecadado pelos impostos. O Poder Executivo é o autor da proposta e o Poder Legislativo precisa transformá-la em lei. Existem vários tipos de leis orçamentárias. A primeira delas é o Plano Plurianual, que faz um planejamento para o período de 4 anos. O projeto é encaminhado pelo Executivo ao Congresso no primeiro ano de cada governo. Com base no PPA aprovado, o governo federal envia anualmente ao Congresso o projeto de uma outra lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse projeto, que também precisa ser aprovado pelos parlamentares, define as prioridades que irão nortear a formação do projeto de lei orçamentária anual, que tem que ser encaminhado ao Congresso Nacional até 31 de agosto. Com o PLOA aprovado, entra em vigor a Lei Orçamentária Anual, conhecida como Orçamento da União, que estima receitas e fixa as despesas para um exercício financeiro. Neste ano, as perspectivas do mercado financeiro referente à peça orçamentária a ser encaminhada pelo governo ao Congresso refletem certa descrença quanto ao cumprimento das metas. A fotografia é melhor do que o filme, né? Em função da recuperação da economia, em função do aumento das commodities, né? O Brasil tem conseguido uma arrecadação recorde, né? Mas, de qualquer maneira, a sua despesa está limitada ao teto de gastos, mas o teto de gastos, como nós sabemos, também já foi furado por fatos que aconteceram tanto na fórmula de cálculo do teto de gastos, né, como na postergação dos precatórios e agora tendo sido declarado o estado de emergência. O projeto orçamentário para 2023 deve chegar ao Congresso com a previsão de gastos com Auxílio Brasil em R$ 400 por mês. No entanto, os dois principais nomes da disputa presidencial, Jair Bolsonaro e Lula, disseram que, se eleitos, vão manter o auxílio de R$ 600, ou seja, teremos um orçamento aprovado com previsão inferior aos gastos. Além disso, a manutenção das emendas do relator, chamadas de orçamento secreto, e demais despesas, como aumento de salário para servidores públicos, vão elevar os gastos em 2023. Quando você tem um orçamento deficitário, família, empresa ou país, você aumenta a dívida e aí você está comprometendo gastos desse ano com receitas dos próximos anos. Mas o ponto é que o governo brasileiro gasta muito e gasta mal. As prioridades no que deve ser feito e como deve ser gasto, não são das melhores. Nós temos aumento dos salários, nós vamos ter como permanente o Auxílio Brasil, que passará a ser definitivo, muito provavelmente, de R$ 600, sem contar outros benefícios que também, dependendo da situação em que o país estiver, esses benefícios também deverão se tornar permanentes, ou pelo menos serem prorrogados por mais um período no orçamento do ano que vem, não é? Castelo Branco ressalta que os estímulos fiscais e benesses sociais podem corroer a arrecadação positiva do governo neste ano. Essa arrecadação extraordinária, que faz com que o governo hoje em dia esteja em condições até de baixar alguns impostos, né, pode não ser algo permanente. E aí a situação fica difícil, porque você pode ter uma arrecadação, então, menor, né, se a conjuntura política e econômica nacional e internacional mudar, né, e da mesma maneira você vai ter uma despesa que vai estar crescendo, e crescendo de uma forma recorrente. Nós estamos elevando o patamar da despesa e, no entanto, esse patamar da receita ele ainda é incerto. A economia vive de fatos e de expectativas, e as expectativas agora são sombrias, né? Essas incertezas acabam preocupando os agentes econômicos, né? Essa preocupação dos agentes econômicos se refletem muitas vezes, né, na falta de investimentos, no aumento, não é, dos juros,
no aumento da inflação, na área especificamente da agricultura, do agronegócio, né? O que nós temos visto é isso, são dificuldades, inclusive, acontecendo. Por exemplo, tem toda aquela expectativa do que vai acontecer ou de quanto será efetivamente aquilo que vai se conseguir para o seguro rural agora já para este ano, né? A expectativa era de se conseguir um acréscimo de 720 milhões de reais, né? Mas a GEL aprovou, inclusive, 200 milhões de reais, mas até hoje o PLN não saiu, né? Então, as dificuldades, e não se sabe ainda quando sairá, na falta desse PLN, que se possa, quem sabe o setor, inclusive, conversar politicamente, né? A bancada, no caso, na frente parlamentar, com o Ministério da Economia, com o próprio relator geral, porque há um valor ainda expressivo em emendas parlamentares, né? Sobretudo emendas de relator, que ainda não estão empenhadas. Então, eventualmente, como é possível você até mudar o destino dessas emendas, se houvesse uma anuência do relator geral e dos parlamentares, né, você poderia até transferir esses recursos dessas emendas de relator para o seguro rural.